Eu queria começar nessa noite lendo um texto que eu acho maravilhoso. Eu acho que é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Em Salmos, em Isaías capítulo 40, verso 12, diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem querem comparar Deus? A quem? A quem? Para quem nós olharemos para comparar a Deus? A palavra de Deus continua dizendo: com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice, perito, para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso? Desde a fundação do mundo, vocês não entenderam? Não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estendeu os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem? Com quem? Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, tão bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele não se fatiga, ele não se cansa, ele não pode ser surpreendido. Não há nada que ele não saiba. Ele antevê as minhas palavras. Ele conhece o meu coração.
Ele sabe quando eu sou sincero, quando eu falto com a verdade. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A quem vamos comparar o Senhor? Sabe o que acontece na maioria das vezes, meus irmãos? Como a gente não tem um referente para comparar a Deus, a gente o diminui para colocar em um ambiente que seja passível de que nós possamos compreender. Certo escritor disse uma vez que a única maneira que os homens usam máscaras para se esconder, mas Deus teve que usar máscaras para se mostrar. Foi isso que aconteceu em Mateus capítulo 1, verso 1 em diante, o primeiro relato do nascimento do Senhor Jesus. Pela primeira vez nós encontramos Deus com o rosto, Deus se diminuindo. Não foi fácil para Deus enviar o seu Filho, e não foi fácil para Jesus aceitar ser enviado por Deus para cumprir um propósito tão grande, tão poderoso, mas que tanto causou dor, que tanto causou sofrimento. Quando Cristo pendia na cruz do Calvário, quando sobre dores inimagináveis o Salvador gritava: Pai, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Se cumpria a escritura que o apóstolo Paulo vai dizer em frente: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós sabemos que Deus não habita no pecado. Pela primeira vez na história, Deus Pai se separava de Deus Filho, e Deus Filho clamava, chorava sobre o peso da cruz, porque o que era insuportável não era carregar a cruz, o que era insuportável era estar separado do Pai. Era tanto amor. Foi a primeira vez na história dessa trindade que o cordão, que o laço foi cortado. E Cristo viveu isso muito bem. Não era só a dor física, não era só a humilhação de ter sido rejeitado pelo seu povo, um povo que aguardava há tanto tempo a vinda do seu Salvador. Não era só o fato de Jesus ter que se doar a si próprio, ter que se humilhar, abrir mão da sua glória, do seu poder, como está escrito em Filipenses capítulo 3. Era o fato de ter que se separar do Pai. Está aí a primeira pessoa que entendeu verdadeiramente o que é e o poder que tem o relacionamento com o Pai. Foi por isso que ele externou tanto pesar e tanta dor. A Bíblia vai dizer ainda em João capítulo 17, verso 21, João 17 é um dos versículos que eu mais amo, dos capítulos que eu mais amo. É um dos capítulos em que nós vemos o Senhor do céu intercedendo pelos seus filhos na terra. É um momento em que o Senhor Jesus faz referência não só
aos seus discípulos, aqueles que comeram e beberam da taça, beberam do vinho na taça, comeram do pão na última ceia. Tem um momento que ele vai dizer: e eu oro, Pai, não só por esses, mas por todos que vierem a crer. Jesus sentado, intercedendo diante do Pai, intercedeu por cada um de nós que cremos, porque nós já cremos. E o desejo que Ele quer externar, como diz João capítulo 17, verso 21, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia, que Tu me enviaste. É por isso que é impossível se dizer seguidor de Cristo, se nós não estivermos ligados pelo laço do amor de Cristo, se nós não pertencermos, se nós não congregarmos, se nós não estivermos unidos. Só é possível a crença de que participamos da mesa do Senhor se nós estivermos conectados em um só corpo. E a palavra de Deus vai dizer em Oséias capítulo 6, verso 3, o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quão importante é o conhecimento de Deus, gente. Quão importante é. Sabe, às vezes eu olho para dentro de mim e eu demonstro tamanho conformismo com a minha limitação. Às vezes, para tentar agradar o Senhor, na verdade, para tentar agradar a mim mesmo, eu tento ler a Bíblia mais, eu tento me dedicar a ler mais capítulos, como quem diz: Senhor, tá vendo, eu estou lendo muito, então eu estou antecedendo a minha necessidade. Pode ser que um dia eu venha a não ler, e eu acabo perdendo o que é mais importante. Eu quero conhecer a Deus, é conhecer a Deus. Eu não quero estar só envolvido nas coisas da igreja e usar isso como uma justificativa para a minha inércia, para a falta de oração, para a falta de leitura da palavra. Deus quer que nós tenhamos tempo com Ele. Gente, se eu não sentasse com a minha esposa, se eu não tivesse que almoçar, jantar, fazer coisas com a minha esposa, era impossível conhecê-la. É quando você passa tempo, é quando você dedica tempo, e tempo de qualidade. Não é um tempo sob a força da obrigação. Eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a ler a palavra de Deus, eu sou obrigado a orar. Eu torno o que deveria ser prazeroso em algo tão pesado, em algo tão cansativo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente vá emocionado. Chegou a hora de orar, chegou a hora de ler a Tua palavra. Eu quero conhecer o caráter de Deus, como o apóstolo Paulo dizia: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer o poder da Sua ressurreição, eu quero me tornar igual a Ele no sofrimento. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É para isso que nós existimos, gente. Eu não consigo enxergar um propósito mais importante. Eu não consigo ver algo que possa assumir a estatura de Cristo. Teve um homem que viveu uma vida muito gasta no mundo, muito desobediente, desrespeitosa a Deus. No seu leito de morte, ele olhando para sua esposa, ele disse: lindo, lindo viver. Tem alguém aí que possa me apresentar a Cristo? Porque quem eu preciso agora é alguém da estatura de Cristo. Conhecer a Deus, o conhecimento de Deus. Gente, eu vou usar uma palavra aqui difícil. Deus é incognoscível.
Cognoscível é aquele que eu posso conhecer. Incognoscível é aquilo que eu não posso conhecer. E eu quero dizer sobre Deus é que Ele não pode ser conhecido na totalidade. Eu não posso olhar, eu olho para esse púlpito aqui e eu digo, é a junção de umas barras de ferro com a madeira que forma um púlpito. Esse é o resultado, eu conheço esse púlpito. Mas eu jamais vou poder dizer para Deus, eu conheço, no verdadeiro sentido da palavra. Se os próprios anjos cobrem os rostos quando estão na presença, no Santos do Santo diante de Deus, quem somos nós? O profeta Davi dizia, quem é o homem para que dele se lembre? O Deus que fez todo o universo, que chamou todo o universo à existência do nada, aquele que existia antes que houvesse qualquer outra coisa, antes da existência do universo, Deus já era. É aquele que mediu os céus a palmos, é aquele que tomou a areia de todo o oceano nas mãos, na concha das suas mãos. É esse o Deus que nos chama para relacionamento. É impressionante quantas pessoas quebradas vivem no mundo. Quantas pessoas projetaram toda a sua felicidade em um relacionamento ou bens e acabaram ficando sem relacionamento, sem bens, perderam tudo e enfrentam demônios tão vorazes dentro de si. Quando o Senhor, que é dono do ouro e da prata, o Deus do universo que nos ama como nenhum outro, está sinalizando, venha, eu quero que você me conheça, eu quero que você se assente à minha mesa, eu quero que você tenha relacionamento comigo, eu quero que você experiencie algo que ninguém mais poderá te oferecer. O conhecimento de Deus. Como é conhecer alguém que existe sem precisar de ninguém para existir? Porque todos nós precisamos de alguém anterior a nós para existirmos, certo? Todos nós estamos aqui como resultado de alguém que nos antecederam, dos nossos pais, dos nossos avós, mas Deus não veio de ninguém. Vocês percebem a grandeza de Deus? Eu acho lindo a definição de Deus, do que é Deus, dada pelo próprio Deus em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus diz a Moisés, eu sou o que sou. Deus está dizendo o que para Moisés com eu sou o que sou? Deus é o ser sendo. Deus é o ser sendo. É o único ser no universo que não precisa de nenhum outro ser para existir. Ele é o que, ele é alicerçado nele, que tudo existe. Eu sou o que sou. Quando nós conhecemos quem é Deus, fica muito mais fácil. Vocês concordam que quando você conhece o caráter de alguém, fica mais fácil para você decidir confiar ou não nessa pessoa? Eu duvido que haja no nosso meio alguém que conheça uma pessoa que saiba que é enrolada e vai emprestar dinheiro para ela. De jeito nenhum. Porque nós precisamos de provas, nós precisamos conhecer para depositar confiança. E eu olho para a palavra de Deus, eu olho para o amor de Deus. Deus não falhou com ninguém. Lá, quando tirou o povo do Egito, depois de passar 450 anos na casa da servidão, Deus havia prometido que faria da descendência de Abraão uma nação incontável. Esse povo foi guiado pelo deserto. Deveria ficar só 40 dias, mas decidiram passar 40 anos. Mas eu amo como na palavra de Deus, parece esse embate entre o bem e o mal, mostra Deus humilhando toda vez o inimigo das nossas almas. Lá em
Mateus, eu não me recordo o versículo exato, nós temos um encontro de Jesus com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai levar Jesus para jejuar durante quantos dias? 40 dias, e mais uma vez o cenário se repete, e adivinha quem é que está lá? O Filho de Deus. E dessa vez não foi 40 anos que o Filho de Deus, que o povo de Deus passou, foram 40 dias. Jesus saiu de lá humilhando o diabo e começando um movimento que mudaria a vida de todo mundo. Todos nós somos frutos da fidelidade do Senhor. O Deus do universo, o Deus que fez os céus e a terra. Nós conversamos bastante na nossa célula sobre a maneira como às vezes a gente torna normal mensagens poderosas, sabe? De alguém que você ama. Se você ouvir todo dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, de um casal apaixonado, acontece muito, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você se acostuma e coloca essa declaração ali, ele sempre diz isso de boa. Mas quando você anseia por ouvir esse eu te amo pela primeira vez, quando você tem tanta expectativa, quando você se desespera para ouvir, e finalmente ele vem o eu te amo, você é impactado com o poder da declaração. Gente, a gente não pode tornar comum a mensagem que mudou nossas vidas. Nós sabemos onde nós estávamos, nós sabemos quem nos trouxe até aqui. Esse foi o Deus que proveu pão e água para o povo de Israel no deserto. Foi o Deus que proveu a entrada de Caleb na terra prometida. Foi o Deus que esteve na Babilônia quando se apresentou como a quarta figura dentro da fornalha de fogo. É o Deus que usou a boca de homens e mulheres de Deus para profetizar o quê? O retorno viria, o encontro viria, o relacionamento seria retomado, o abismo que nos separava por causa do pecado seria finalmente superado por aquele que é o vivo e novo caminho. Mas às vezes nós tornamos tão natural. É como falar para alguém que nunca perdeu alguém sobre a reflexão que a morte traz. As pessoas entram por um ouvido e saem pelo outro. Vá falar para alguém sobre a morte, alguém que acabou de perder alguém, e você vai ver as palavras, as lágrimas descendo, jorrando, porque é uma realidade que ela está enfrentando, é uma realidade que ela não ignora. Nós somos salvos, nós somos a congregação dos santos. Ele nos amou. Ó louco, Ele nos amou. E o amor dele não foi resultado do desconhecimento do nosso caráter. Porque é muito fácil, pode ser que alguém venha amar alguém por não conhecê-lo totalmente. Porque vocês conseguem perceber, quando a gente é apresentado pela primeira vez, tudo que a gente quer dar é uma boa impressão, não é? Quem é que se apresenta dizendo eu tenho um defeito tal, eu tenho um defeito tal, eu sou assim, assim, assado? Ninguém. A nossa necessidade é de mostrar o melhor que nós temos. Eu sou muito. Eu nunca vi alguém dizer numa entrevista de trabalho: eu tenho muita dificuldade em trabalhar em equipe, eu tenho muita dificuldade com gente que é fofoqueira, eu tenho muita dificuldade em receber pouco. Todo mundo diz: rapaz, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou trabalhar mais do que qualquer outro, eu sou excelente trabalhando em equipe. Meses depois está lá a pessoa, se comendo com facas, unhas e dentes. Deus nos ama, conhecendo quem nós somos, conhecendo o nosso caráter.
Sabe, eu amo o fato de, tipo, não preciso me explicar para Deus. Deus, eu sou assim, assim, assado. O que eu tenho que fazer é aquela oração do carinha lá. Deus, ser propício, ser favorável a mim, miserável pecador. Porque essa é a oração mais justa em muitos momentos da minha vida. Essa é a oração mais justa. Ser propício a mim, pois sou miserável pecador. E a Bíblia continua dizendo em Efésios capítulo 4, verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E na audácia que o Mateus tem, eu vou acrescentar mais um só aqui. Há uma só fé, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Mateus, uma só Bia, uma só Patrícia, um só David. Todos nós fomos feitos da maneira mais individual possível. Não importa se nós venhamos a nos parecer com as pessoas com quem passamos tempo, sempre haverá partes que serão só nossa, que nós não dividiremos com ninguém. Porque Deus nos fez tão diferente. Porque aprove ao Deus que, como está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 14, nesse Deus habita toda a plenitude da divindade, porque que aprove a Ele nos fazer tão diferentes. Porque é muito difícil agradar, não é, pessoal? Vocês estão aí? É muito difícil agradar a todos. O próprio Senhor Jesus não conseguiu esse feito, mesmo tendo demonstrado sinais e maravilhas. Lázaro, depois de 4 dias, foi ressuscitado. Eu não vou dizer essa palavra. Aleijados vieram a andar, pessoas foram curadas, as vidas foram transformadas. E como era que o povo gritava no momento do julgamento de Jesus? Crucificam, crucificam, crucificam. Isso me diz algo muito interessante sobre, às vezes, até o meu caráter, sobre, às vezes, até a maneira como eu me comporto. É muito fácil receber as bênçãos do Senhor e ser grato por elas no momento que nós recebemos. Sabe o que é difícil? Permanecermos gratos. Eu me recordo da minha casa no início, quando foi para comprar a minha casa. Cara, é um espaço pequeno, mas eu estava tão feliz. Eu fiquei tão contente pelo milagre que Deus fez para que nós tivéssemos a casa própria. Eu acho que foi com 1 ano depois, ou 2 anos depois, eu disse, essa casa é muito pequena. Eu preciso de uma casa grande. Eu preciso de espaço. Isso acontece basicamente quando o teu dedo, sabe, o teu dedo bate aquela quina abençoada, que você pela pressa faz tudo correndo e se machuca. Vocês percebem como é fácil ser grato em alguns momentos e reclamar da bênção em outros. A Bíblia ainda vai dizer, em Oséias capítulo 6, verso 6, na verdade em Tiago capítulo 4, verso 5, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Agora, já não basta ser amado, já não basta sermos desejados. Deus nos ama, Deus nos deseja, Deus quer que tenhamos um relacionamento poderosíssimo com Ele. Só Deus pode dizer o quanto valemos. E toda vez que Deus declara isso, Deus declara através de quem? Através de Jesus na cruz. Ali está o meu valor, ali está o valor de cada um de vocês, e foi por ciúmes. Ele tem ciúmes de cada um de nós. Ele nos fez individual,
e nos ama de tal maneira que decidiu nos tornar o seu tabernáculo. Ele colocou a presença do Deus eterno dentro de cada um de nós. Por quê? Por ciúmes. E tem ciúmes de nós. Cara, Ele tem ciúmes de nós. Um Deus que não tem necessidade de nada. O que eu posso dar a Deus? Às vezes eu pergunto a Deus: Senhor, valeu a pena? Realmente, Jesus, valeu a pena entregar tudo por mim? Entregar tudo pelo meu povo, entregar tudo por esse mundo? Pegar Jesus, humilhá-lo, arrancando toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, e enviá-lo para a terra, para o meio do seu povo. Um povo que foi rebelde, que se rebelou, que não o aceitou, que o condenou à morte. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena. Mas as Escrituras dizem que é por ciúme que Ele fez habitar dentro de cada um de nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É por isso, gente, que Deus se entristece quando o tabernáculo dele começa a praticar coisas tão contrárias à vontade dele. Percebam, eu tenho percebido bastante ao olhar para a maneira como as pessoas se relacionam, que nós somos seres que somos carentes, eu diria carentíssimos de relacionamento. Todos nós não somos e nós não fomos feitos para vivermos ilhados, porque em Gênesis capítulo 1, quando há a criação do homem ali, nos relatos da Gênesis do universo, Deus vinha visitar Adão todas as tardes. Para quê? Para ensiná-lo o princípio mais importante: eu não te fiz para andar sozinho. E nós sabemos disso. Percebam, gente, que nos relacionamentos humanos acontecem da seguinte maneira: quando você se apaixona por alguém, quando você ama alguém verdadeiramente, e amar de certa forma é correr risco, é correr o risco da rejeição, é aquela dor que dói e você não pode usar medicamento para curar. Quando somos rejeitados em um relacionamento, isso dói. E dói por quê? Porque nós sabemos que estamos perdendo o amor na nossa vida. Quando nós rejeitamos a Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós não queremos saber de Deus, Deus sofre. Mas Ele sofre não porque Deus esteja perdendo algo ou perdendo alguém, mas porque Deus sabe que agora nós estamos perdendo o amor mais poderoso, capaz de mudar o mundo. É por isso que Deus sofre, porque Ele quer nos abençoar. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ama abençoar, Deus ama o nosso sorriso sincero, quando compramos a primeira moto, quando compramos a primeira casa, quando entramos no nosso melhor trabalho. Deus ama a gratidão que é gerada nos nossos corações. Quem é que nos abençoa? O profeta João disse muito bem: o homem não pode receber nada que não seja lhe dado do céu. Deus quer que nós recebamos o amor que Ele tem para cada um de nós. Deus sofre quando nós rejeitamos esse amor, porque nós podemos não saber que tipo de amor estamos rejeitando, mas Deus sabe. Nós somos amados por Jesus da maneira mais incrível possível. De fato, eu esgotaria todo o vocabulário da língua portuguesa e da língua inglesa ou de qualquer outra língua tentando explicar para vocês, ou tentando colocar em palavras o que é o amor de Deus. Mas quando nós entrarmos na presença do Senhor Jesus, e para sempre nós
nós tivermos conhecimento de Deus, aí sim, nós saberemos que tamanho de amor, do amor que nos foi ofertado. E nós saberemos com convicção que todas as pessoas que pereceram rejeitando o amor mais perfeito do mundo. Somos especiais demais, somos amados demais. Deus entregou muito por cada um de nós, Deus sacrificou muito por cada um de nós. Eu olho para o altar como um local de sacrifício. No Antigo Testamento, toda vez que um profeta subia ao altar, ele tinha que levar sangue de algum animal, pela oferta, pelos pecados do seu povo. Toda vez que nós subimos num altar desse, a gente tem que vir com aquela convicção de que, Senhor, não estou sacrificando animais agora, mas eu quero sacrificar a minha vontade, eu quero sacrificar os meus desejos, eu quero sacrificar os meus achismos, eu quero sacrificar tudo. Eu quero amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor não ama, o que o Senhor odeia. Como está escrito, em Marcos, em Oséias capítulo 6, porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mas que os holocaustos. E aqui em Marcos capítulo 12, verso 30, diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Só posso amar o Senhor de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, se eu entender e se eu tiver conhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por mim. Essa resposta, esse mandamento só será cumprido se eu tiver o entendimento do que Deus fez por mim. Sabe, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim, eu sei o que Deus fez e o que Deus continua fazendo até aqui. Eu sei que a eternidade não apresentará tempo suficiente para adorar um Deus, o Deus eterno que criou céus e terra, aquele Deus que me conhece na minha intimidade, que conhece as minhas lutas, as minhas fraquezas, os meus problemas. É um Deus que não se esconde quando as coisas ficam difíceis, é um Deus que me acompanha, mesmo quando eu tomo uma decisão errada, e quando eu quebro a cara, Ele está lá. Não para dizer, você, bem feito, você quebrou a cara, mas para dizer e me lembrar: meu filho, você tentou da sua forma, toma minha mão, vamos tentar do meu jeito. É esse o Deus, é um Deus ciumento, que tem ciúme do seu povo, que tem ciúme da sua igreja, que preparou um céu eterno para que nós pudéssemos chegar lá. No dia que nós entrarmos no céu, nós nos assentaremos à mesa com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, todos. E haverá um local, haverá um lugar para nós também. E Deus, o Deus que amou Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, também nos ama. Sabe, eu passo tempo ainda refletindo sobre essas coisas. Eu costumo pensar a respeito, nos momentos de intimidade com o Senhor. Há momentos que é como se Ele me tirasse da terra, ainda que o meu corpo estivesse preso ao chão, e me levasse a uma experiência tão elevada do que é ser filho de Deus. Com certeza, não é chorar as migalhas de relacionamentos falidos, é ter a convicção: poxa, eu tenho um pai bom demais, eu sou bom demais, eu sou amado demais. Nada deve abalar a nossa confiança no Senhor. Nada, nada, nada. Para que isso ocorra, a gente não pode valorizar
nada, nada mais. Nós não podemos colocar acima do reino de Deus, nós não podemos colocar nada ou ninguém. Ninguém pode ocupar esse lugar nas nossas vidas. Deus deve ocupar o primeiro lugar. Porque quando isso acontece, nós nos tornamos um. E a palavra que eu trouxe para essa noite é basicamente essa: até que sejamos um. Até que não exista a minha vontade. Até que eu diminua dentro de mim o meu eu. Porque quando eu diminuo a mim mesmo, ele cresce e aparece. É para que as pessoas vejam Cristo em mim. Porque esse ser que é Cristo já foi gerado. Porque o Espírito do Deus vivo habita dentro de cada um de nós. É ansiedade, Mateus? Não, de jeito nenhum. É um dos maiores temas que eu tive durante alguns anos, 2022, 2023, eu estava tão acarretado, a pressão por mudar de vida, por passar num concurso bom, me trouxe picos de ansiedade, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Até que, sabe o versículo que diz, aquietai-vos e sabereis que eu sou Deus. Quando eu aquietei o meu ser, a grandeza de Deus ficou patente e foi transmitida. E eu comecei algo tão lindo. Cara, a ansiedade não habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo. O Deus Todo-Poderoso habita em mim. Deus é bom e habita em mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Não há nada, não há ninguém, não há coisa, não há riqueza, não há nada nessa terra que importe tanto quanto a Cristo, porque esse é um mistério revelado em Colossenses capítulo 1. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo dentro de cada um de nós é a esperança da glória. Nós, o mundo, as pessoas que têm bastante dinheiro podem gastar rios de dinheiro tentando ficar vivas. Nós já sabemos que nós estamos mais vivos do que qualquer pessoa no mundo. Nós temos Cristo. Aquele que está em Cristo, além de ser nova criatura, saiu da morte para a vida. Nós estamos conectados à videira verdadeira. Nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Vocês estão entendendo, pessoal? Estão recebendo? Eu oro para que estejam. Eu oro porque às vezes o Senhor fala muito comigo assim, me lembrando das Escrituras, me lembrando que quando os meus sentimentos, eles me puxarem para baixo, eu tenho uma palavra de Deus que vai me fazer permanecer onde Deus me colocou. E Deus me colocou num local de honra. Eu sou filho de Deus, não importa o que quem quiser diga. Eu tenho a mente de Cristo, é um fato. Eu quero andar, como o apóstolo Paulo dizia para a igreja em Filipenses, eu quero andar de acordo com as verdades já recebidas. Nós recebemos o que, galera? Que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para que nós nos tornássemos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, tabernáculos do Deus Todo-Poderoso. Não há nada nas nossas vidas que não possam ser solucionadas em Cristo. Não há nenhuma necessidade dentro de nós que não encontre uma resposta imediata em Cristo. Porque nele, nós somos mais que vencedores.
Amém? Galera, é basicamente essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Houve um momento em Daniel, capítulo 4, verso 34 a 37, que depois da loucura de Nabucodonosor, que ele veio reconhecer algo que ele precisava reconhecer. O céu governa sobre a terra. O céu governa sobre a terra. A nossa vida não está nas mãos de alguém que possa ser surpreendido. O céu governa sobre a terra. Amém? Vocês podem se levantar. Adorem, gente. Se permitam adorar. Yeah.